Então, agora acho que dá para começar, né? A gente vai fazer o seguinte, situar um pouquinho rapidamente sobre a obra essa leitura, porque não, eu pensei em outra coisa aqui, que eu podia falar da outra leitura da próxima, que é o Milagre na Cela, do Jorge Andrade, que é um autor, um dramaturgo importantíssimo do teatro brasileiro, falecido, paulista, e que fez algumas obras importantes para teatro, para televisão. Ele fez algumas novelas que ele fez também na época da ditadura, na abertura, foi pro ar, acho que pela Globo, não lembro qual emissora que era na época, O Grito. O Marcel sabe tudo sobre o Jorge Andrade, sobre esse período, ele estudou para lição de casa. Vai ser com o Marcel o negócio. Esse texto foi escrito em 77 e foi censurado, ficou censurado e montado em 80 e... Ele morreu em 86, foi montado em 84, foi montado em 82. Foi liberado, ele ficou na censura, ficou engavetado durante anos, porque não se poderia falar sobre o que estava acontecendo, né? No que a gente costuma dizer nos porões da ditadura. Então esse texto só veio no final da ditadura, no início da abertura, que ele foi liberado pela censura. Então acho que a gente podia... alguém daqui quer falar alguma coisa, gente, antes? A gente abrir para eles e vamos... Não, abre para a ideia, então, Silvia, quer falar alguma coisa? Acho que quer, você quer falar. Não, eu tenho mais uma curiosidade de saber o quanto vocês têm acompanhado todo o movimento das comissões da verdade, desses conselhos, que estão, todo esse movimento político e cultural também, que está sendo feito de estudar justamente essa história, de ser levantadas essas informações todas que não eram abertas para nós. E é uma coisa que é pública, que está sendo veiculada, mas eu tenho curiosidade de saber, vocês que são super jovens, se estão acompanhando isso, se vocês sabem o que está rolando e qual que é o nível de curiosidade de vocês em relação a esse tema. É mais uma curiosidade, mais uma pergunta do que alguma colocação. E a Carol está com o microfone lá, mesmo esquema da vez passada. E quem quiser, ela vai levando o microfone até vocês. Aí levanta a mão e... A ideia é que a gente fale, então, gente, da obra, do texto, da apresentação aqui, do processo de criação, enfim, do que vocês tiverem curiosidade, porque a gente é muito importante saber o que é que vocês... como é que chega, né, o trabalho que a gente faz e qual é a curiosidade e o interesse de vocês também. Então, o que vier daí para cá, para a gente tá valendo. Então acabou. Um de cada vez. Um de cada vez. Gente. Vai, casada, pergunta. Eles perguntam que eles ficam assim, mas eles... Vamos lá. Pergunte! A Carol vai ficar. E não precisa ser só pergunta, né, gente? Pode ser considerações de vocês mesmo. Silêncio, por favor, que a colega vai fazer a colocação. Boa tarde. Como foi para vocês atuar essa peça? Vou falar um pouco, então. É isso? Vamos lá, Zé. Como é que foi atuar? Bom, a gente não montou a peça no civil, a gente fez uma leitura. A Nena nos convidou, apresentou o texto, que isso que nós fizemos para cá, trouxemos aqui para vocês, é uma modalidade de teatro também, que chama-se leitura dramática. Você não encena, você está sentado aqui, você está lendo e dá a intenção, como eu dei no Daniel, ele fez o Miguel, a Jana fez a Freira. Tá? Então a gente não montou uma peça, senão se fosse uma peça nós não teríamos texto na mão, não teríamos cenário, uma sonoplastia, entendeu? Então a Nena nos convidou para fazer essa leitura, nos apresentou o texto, nós estudamos em casa e nos reunimos e fizemos esse tipo de
trabalho. Leitura dando a intenção que cada personagem, que o autor sugeria. Por isso, quando nas rubricas que a Lena e o Edson leram, tentou dar indicação também como é que é o estado desse personagem, entendeu? Ele está mais nervoso, está mais calmo, está sereno, entendeu? Não sei se eu respondi. A gente fez 4 ensaios, 4 encontros que são ensaios de 4 horas, né, uma média de 4 horas. Mas eu fiz uma coisa aqui, eu vou voltar um pouquinho. É o seguinte, o Edson Rocha teve que sair, ele não está aqui por isso, ele teve que sair, ele tem outro trabalho. E eu queria apresentar para vocês o Vitor, porque ele vai ter que sair também daqui a pouco. O Vitor é a pessoa que fez a luz, né, que já está lá atrás. Levanta, Vitor! Então, o Vitor, a gente define aqui como é que vai ser feito, o Vitor faz a luz, foram 100 e quantos movimentos, Vitor? 120 movimentos de luz, ele fez lá nessa leitura. Isso aí. Está respondida a pergunta ou o que é? Eu queria só complementar o que o Zeca já falou ali. Tem uma coisa que é muito interessante da gente pegar um texto como esse, porque esse é um texto que ele tem uma estrutura, né? Ele foi escrito em 1977, então ele tem uma estrutura dramatúrgica muito específica da época, né? Então pra gente, pra mim, pelo menos, vou falar por mim, pra mim como atriz é muito interessante fazer um texto desse jeito, né? Com essa, na íntegra praticamente a gente fez, né? Isso é muito desafiador, porque hoje a gente trabalha de uma forma mais contemporânea, né? E a gente trabalha com outros tipos de textos. E, então, pra gente é sempre muito rico quando a gente tem a oportunidade de ter contato com textos como esse. Só acrescentando o que a Janaína estava falando ali, tem uma questão que é importante sobre esse texto e sobre todos esses textos que estão vindo até aqui para vocês, que é da gente conseguir tentar visualizar, porque vocês são muito novos, eu também sou muito novo, tenho 27 anos, não vivi a ditadura militar, então esses textos eles permitem que a gente possa visualizar ou até tentar entender o que aconteceu nesse período. Então eu acho que a importância de montar esse texto, tentando responder ali, né, como foi montar esse texto, para mim foi interessante tentar entender como foi esse período, principalmente para que não se repita, né? Acho que é isso que eu queria dizer. Assim. Mais perguntas? Alguém quer falar? Se alguém quiser falar alguma coisa sobre também, não precisa ser uma pergunta. Se alguém quer falar alguma coisa que entendeu, alguma coisa que sentiu, ou não entendeu, ou que não entendeu, é verdade. Obrigada. Acabou, né? Lá atrás. Lá atrás. Tá vendo como eles se comportaram? Uma prostituta, uma freira, uma mesma cela, digamos, duas histórias de vida diferentes e tal. Qual foi a formação que vocês tiveram para fazer essa história? De reunir essas duas peças diferentes. Então eu não sei se vocês entenderam a pergunta dele, né? Como é que foi essa estrutura de reunir
uma prostituta e uma freira na mesma cela. Então essa é uma coisa que já está posta pelo autor, e é meio claro assim que eu acho que a gente sente, apesar de a gente estar lendo aqui, a gente está prestando atenção também no como é que vocês estão aí, né? Então, imagina só, são duas figuras que a gente, a princípio, fala, são opostas, absolutamente opostas. Uma freira, que representa um comportamento exemplar e tudo mais, e uma prostituta que representa o que a gente considera errado ou mais baixo, não tão nobre, não tão digno assim. E o que essas duas pessoas estão fazendo juntas no mesmo lugar? Então, esse contraste dessas duas figuras ajuda em várias coisas, eu acho, assim, né, dentro do nosso estudo lá. Uma, para mostrar que nem todo mundo é tão bom, nem tão puro, nem tão perfeito, e talvez também nem todo mundo seja tão ruim, tão sujo e tão imperfeito quanto a gente olha num primeiro momento. Então, se a Joana, que é o nosso personagem, a nossa freira, teve momentos de fraqueza, de dor, de violência, a Jupira tinha seus momentos de ternura, de cuidado, cada um lá tem a sua história. E juntar essas figuras ajuda a mostrar que as injustiças e que as coisas que a gente não entende direito podem acontecer com qualquer tipo de pessoa, né? E que é muito difícil julgar. E quando você coloca em situações extremas, como é uma situação dessa de prisão, esses contrastes, às vezes, eles não são tão grandes assim. As pessoas, quando começam a se olhar de perto e conversar umas com as outras, a gente fala muito de aceitar a diversidade, de entender a diferença, e é muito difícil mesmo. A gente tem muita dificuldade, porque no discurso isso é muito fácil de fazer. Mas daí quando você está alguém do teu lado, e aceitar a diversidade no outro, lá longe, é mais fácil do que aceitar o diferente que é teu colega de turma. Então é fácil aceitar a diversidade lá fora, mas a diversidade no meu irmão, no meu colega, no meu professor, é mais complicado. E ali a gente tem uma situação de diverso, super diverso, e que começa a se conhecer e a se entender. Um tantinho é isso. Tem um negócio que eu vou falar. E tem uma característica em comum, né? Aí tem o sexo. As duas usam o sexo como um instrumento de poder mesmo. Então, o sexo tem um papel importante aí, né? Então, uma prostituta e uma freira que uma freira é assexuada, né? A princípio. Então, ela é a forma, e a Jupira diz claramente, né? Eu consegui sobreviver, eu estou aqui porque eu sei trepar. Essa foi a forma, essa é a arma dela. E vira a arma da Joana, né? Em contraposição ao Daniel, ao delegado, né? Que através da violência, da violentação sexual, ia transformá-la em uma vítima. Então ela vira esse jogo, né? Então acho que o sexo é uma característica importante das duas ali na cela, né? E duas mulheres também. Tem alguém ali, ó. Tem a garota. Só ela que estava... Quer falar aqui? Carol, ela levantou antes. Levantou a mão antes. Janaína. Assim, você fez um papel muito importante, um papel muito forte, como a gente pode ver. Você importa com todas as pessoas que ela teve? Pessoalmente? Pessoalmente? E, na verdade, assim, e na vida real você fez a mesma coisa se você tivesse uma situação dela na vida real? Todo mundo ouviu? Ela perguntou da personagem que eu fiz se eu concordo com a atitude dela e se eu faria isso na minha vida, se isso acontecesse comigo. Não sei se eu faria dessa forma. A personagem, ela tem uma questão idealista, né? Ela tem uma idealização do que ela pensa que é o mundo, do que ela pensa. Ela tem uma característica humanista muito forte. Então ela trabalha pelos ideais dela. Os ideais dela estão acima
né, de qualquer coisa. Então, por eles, ela faz o que ela teve que fazer. Eu não sei se pessoalmente eu faria exatamente do mesmo jeito, porque eu acho muito difícil a gente se colocar numa situação como essa e saber como que a gente agiria. Às vezes a gente vê, né, por exemplo, esses depoimentos da Comissão da Verdade, dessas mulheres, desses homens que foram torturados e como eles falam, e alguns que delataram, outros que não delataram, que aguentaram as torturas, e você fica pensando, como que eu faria? Será que eu conseguiria não falar? Será que eu conseguiria me manter fiel aos meus companheiros, a não falar de ninguém? E eu acho muito difícil essa situação, porque é uma situação extrema, que a gente não tem como pensar racionalmente ela. Entende como? Então, assim, talvez o uso do sexo, onde ela se insinuar e de virar esse jogo sexualmente, tenha sido a arma que ela encontrou. Eu acho que eu lutaria até o fim pelos meus ideais. Acho que eu manteria a minha palavra, acho que eu ficaria assim, eu espero que eu pudesse fazer isso. Não sei se eu faria, porque eu não estou nessa situação, mas assim, pensando hoje, eu penso, de repente ela não precisava disso, de repente ela poderia fazer de outra forma, mas também não sei, né, como que são as coisas. Então eu acho que os ideais, nesse momento, acabam sendo mais fortes mesmo. Vocês fazem tonalidade da voz diferente em todo o papel, assim. E eu acho isso muito incrível, porque vocês podem estar parados, mas se você fechar o olho, você vai imaginar meio que a cena. Porque vocês, a respiração, tudo é meio igual. Eu queria saber meio como é que vocês fazem isso parado, assim. Tal. Fala alguém aí que não falou. Vai lá, Marcelo. Tem uma parte que é técnica, né? Tem uma parte que a gente estuda questões técnicas, né? Na nossa carreira, né? Não especificamente para esse trabalho. Na nossa carreira de ator, a gente vai aprendendo a entrar em contato com várias linguagens, cada coisa. Mas acho que o Zeca falou sobre isso ali no começo, né? O autor, às vezes, indica o estado do seu personagem. Está entendendo? O autor do próprio texto chama as rubricas, que a Nena e o Edson leram no começo. Por exemplo, a Joana encontra-se presa na cela, o estado emocional dela é esse. Claro que ele não indica todas as falas e diálogos. Então o ator, como diz a Jana disse, nós estudamos, né, as técnicas e tudo para se emocionar. Então a gente está aqui sentadinho e, como diz você, se você fechar os olhos, a gente está com a emoção na voz. Não está se expressando corporalmente, não dá um tapa na cara do Cícero, mas você põe na voz, né, e na intenção emocional o que aquele personagem, o autor está pedindo. Eu quero falar. Alguém mais? E também tem uma coisa muito legal, muito importante que aconteceu aqui hoje, que é essa troca com vocês que assistem o trabalho, né? Numa leitura, a gente prioriza essa troca de reflexão. Como é que chega isso para vocês? Como é que vocês entendem essa história? Porque quando o espetáculo já está montado, ele já está concebido com cenário, com todos os signos teatrais, ele já vem pronto para vocês. Agora, no caso de uma leitura dramática, que foi o que a gente apresentou aqui hoje, exige mesmo uma atenção e uma concentração de vocês para que vocês tirem as suas próprias conclusões com relação à história, a cada personagem. Então, vocês imaginam mesmo. A colega ali que perguntou, ela se colocou muito bem, fechando o olho e imaginando a cena, né? Como é que ela imaginou essa cena? Isso também está em vocês, né? Em quem assiste. Então, isso é muito legal de uma leitura dramática, de proporcionar essa reflexão de quem está assistindo também. A nossa parte é fazer o que está escrito na rubrica, também dar uma intenção, também como se fôssemos os personagens, mas a maioria da situação é jogada para vocês refletirem sobre o que esse texto está querendo dizer. Então, isso é muito legal. Não, eu só queria complementar que a gente se coloca
nessa situação. Então eu, Lena, me coloco na situação da Marina, né? A Marina, mulher do Daniel, casada, dona de casa, que faz tricô, submissa ao marido. Então a gente se coloca na situação. Aí você vai fazer uma criança, se coloca na situação da criança. Então isso é que determina a pulsação, a respiração, a diferenciação das coisas. E claro que aí tem as questões técnicas, como a Janaína falou. Por exemplo, se, sei lá, está falando muito baixo, ou muito grave, ou muito agudo, então a gente vai também ajustando essas coisas. Então são várias coisas juntas. E legal que se fecha o olho vê, né? Porque nós não somos, né? Nós não somos. E tivemos 4 encontros, 4 ensaios. Para a gente também é novo. Assim, a gente precisa, por exemplo, para fazer uma peça dessa, de pelo menos um mês de ensaio, ensaiando de 6 a 8 horas por dia. Um mês, assim, o ideal seria ensaiar 2 meses, né? 6 dias por semana, 6 horas por dia. Então, legal que fecha o olho e consegue ver, né, através do que está sendo da forma como a gente está dito, quem são essas pessoas. E pra gente também é muito divertido, porque é muito legal ver essa figura aqui fazendo uma menininha, uma criança, né? Então, se você fechar o olho e ouvir o que ela está dizendo, você vê mesmo, você sente uma menininha ali, assim, o Edinho também, então é muito legal, é um exercício de imaginação. E ele o tio, né? Ele o tio. Tem algumas coisas, assim, por exemplo, pequenos detalhes, né? Na Jupira, então eu ficava lendo, ouvindo a leitura assim. E daí na hora de ler, eu ficava assim, né? E assim. Porque essa postura provoca uma certa modificação na respiração da gente, a parte da técnica. Eu fico assim e com o corpo largado já dá um tipo de voz, um tipo de respiração e tal. Mas tem um elemento assim, que é super legal, que é a adrenalina, né, gente? Que é a nossa adrenalina aqui. Que é a coisa mais legal do teatro, seja numa leitura, seja num espetáculo montado, que a gente ensaiou e a gente falou, a melhor leitura que a gente fez foi essa que aconteceu com vocês. Porque a gente leu, a gente ensaiou antes de apresentar, mas vai dando aquela coisa, aquele nervoso, vai começar. E a gente estava andando aqui, vocês chegando e dando aquela coisa. E isso acelera a nossa respiração também. Então, junto com essa coisa toda, tem a coisa sensacional, e por isso que o teatro é espetacular, porque só existiu essa leitura desse jeito, e com essa respiração e com essas imagens, porque a gente ficou na adrenalina com a presença de vocês. E daí a gente fica assim, vai começar, agora vai. E isso coloca a gente num lugar também, que é esse lugar meio emocional, que a gente não entende 100% como é que ele funciona. A coisa que a gente fala da magia do teatro, esse fenômeno, aquele nervoso ajuda a peça a se completar. Dá um tipo de emoção na gente que não é exatamente do personagem, mas é a emoção da gente estar falando com vocês nesse exato momento. Aqui também. Eu queria dizer primeiramente que o Miguel, né, que ele lembra o Três Patetas, tem o... Não, é o jeito que ele falou com o Miguel. O jeito que ele falou com o Miguel, ele me lembrou o Pateta só por causa do jeito que ele falava, assim, eu lembrei assim o filme, como se fosse um ator mesmo. E a minha pergunta era assim... Olá, gente! Por favor, ela está falando, momento. E a outra pergunta é se vocês não se sentem constrangedores ao falar um vocabulário diferente, tipo, com palavreado mais pesado, assim, tipo, meio pessoas menores de idade, assim, Vocês era legal saber de vocês. Sabe por quê, gente? Olha só. Eu fiquei preocupada, porque esse texto, ele fala muito palavrão, mas palavrão a gente vê, né? Mas ele toca questões aí delicadas, né? É uma freira da igreja católica, apostólica, romana, né? Então ele toca questões muito... Vocês são todos
todos de menor, são adolescentes, né? Então, a gente ficou um pouco com essa preocupação, eu até conversei um pouco antes também com o pessoal da coordenação do SESI sobre os conteúdos desse texto. Então, para a gente, acho que era importante também saber de vocês, como é que é para vocês. Por exemplo, a menina que fez a pergunta para a Janaína, o que você, cadê ela? O que você acha? Se você fosse amada Joana, você agiria assim? O que você acha dela? Porque se você levantou essa questão, você tem uma questão sobre isso, né? Por favor, silêncio. Na peça fala que ela é católica, certo, Mateira? Eu sou mormon e, no caso, se eu fosse presa por causa disso, eu acho que eu não faria o que ela fez. Eu acho que eu morreria, mas eu não faria o que ela fez. Por um ideal seu também, né? Por um ideal seu também. Por um ideal. Eu não aguentaria, eu acho que eu não aguentaria isso. Porque eu vejo que quero funcionar uma coisa. Fazer uma coisa totalmente diferente do que eu estou acostumada, eu acho que eu não faria. Ei, tá muita bagunça. Nesse sentido que você falou, eu acho que é legal pensar assim, que dessa história, o que tem na peça é um pedaço disso, porque os momentos que ela vai ser torturada não aparece propriamente na peça. São momentos que ela sai de cena e ela volta depois cansada e abatida. Então eu acho que a tortura é muito pior do que a morte, nesse sentido, no sentido de que é uma coisa contínua, ininterrupta, quer dizer, ela interrompe, mas volta a acontecer. Então eu acho que tem também esse pensar essa personagem mesmo que está há dias indo, voltando, não podendo dormir, indo e voltando da cela. Então é uma forma que essa personagem desenvolve para sair dessa, entende? Não quer dizer que as pessoas que é o único caminho, existem vários caminhos, inclusive delatar e tudo. Só que eu acho que a tortura, o que eu queria dizer para você, assim, que a tortura ela é um pouco mais grave do que a simples morte, no sentido de que como se pudesse matar várias vezes a mesma pessoa, sabe? Eles não deixavam a pessoa morrer, na verdade, né? Eles iam até o limite do físico da pessoa, paravam a tortura, a pessoa se recuperava e ia de novo. Então é uma coisa muito recorrente que o corpo, na verdade, eu acho assim, uma das questões desse texto é que a violência que é exercida por meio da tortura, não só a física, mas a psicológica também, né? Essa violência pode transformar muita coisa, né? Por exemplo, você falou, né, você tem uma trajetória, né? Essa personagem tem uma trajetória de vida, né? Ela é uma freira, ela tem todo um pensamento, né? De repente ela transformou isso, né? A própria situação que ela estava transformou isso. Por isso que eu digo que é difícil da gente avaliar, né? Mas aí com relação aos palavrões que ela perguntou, né? Eu acho que é uma questão também de entender o pulso que tem tudo isso, né? Às vezes o palavrão ele é uma forma só de expressar algo que não tem como ser expressado, né? Na verdade é só uma descarga, assim, né? Então eu particularmente não me sinto constrangida de falar isso, porque eu acho que o texto justifica isso. E também falando sobre o palavrão, a gente tá num ambiente que é uma prisão. Então, numa prisão, quem está preso ali, geralmente não costuma falar com licença, por favor, o senhor está bem, eu não estou. Eles têm um linguajar muito mais pesado mesmo. E mesmo que você não tenha, quando você está, nós aqui, né? Mas depois que você entra num ambiente desse e tem acesso a sabe lá o que tem lá dentro, você acaba sim tendo que se defender e falar naquele linguajar, que é como a Jupira fala, né? A Jupira fala para a Joana, olha, vai falando palavrão aí, porque é essa linguagem que eles entendem. Então, se você ficar muito no por favor, com licença, obrigado, talvez você não seja tão ouvido e talvez você não consiga se expressar como você gostaria. Então, às vezes, o palavrão aí, dependendo do ambiente, se faz necessário. E ela, tem uma hora que a Joana fala, né, que
que as palavras como violência, opressão, são piores que os palavrões, né? Que elas significam, porque elas existem. Eu acho que ela vamos fazer para ela, acho que é mais fácil. Ela faz tempo que ela tá lá. Ah lá, ela tá lá já. Ah, você quer falar? Fala aí, depois ela fala. Você, pode. Não, eu queria saber se tipo, a peça é baseada em fatos reais, assim, ou se, tipo, em relação aos personagens, o que aconteceu com eles? São personagens que realmente existiram, que realmente aconteceu isso com eles, ou é uma criação mesmo do autor? O que eu saiba eu não sou experta nesse texto, não, mas ele é um fato verídico. Essa irmã Joana existiu, os outros personagens que eu não saberia dizer, mas é um fato verídico, né, com tantos os outros, né, que aconteceram nesse período, nas celas. Alguém sabe mais alguma coisa? O que eu sei, assim, que a igreja progressista, né, que seria uma linha da igreja católica, que ela veio pensar, tinha essa ideia de sair de dentro das igrejas para ir mais perto da população. Tem também a teoria da libertação, do Leonardo Boff, que vai nessa linha de pensamento, que é tentar fazer que o cristianismo sirva não apenas para se orar e para ir para a igreja, ter lugar específico para isso, mas que seja uma libertação para os povos, sejam por isso sem terras, para os negros, para os índios. Então, fora essa personagem ter existido, é legal a gente pensar que muita gente foi torturada pelo simples fato de querer dar voz e da outra forma de ser visto pelo mundo, pelo simples fato, entende disso? Por exemplo, o Leonardo Boff trabalhou bastante com aldeias indígenas, por exemplo. Então, os índios eles eram super marginalizados pela ditadura militar. Então, muitos desses padres e freiras acabaram sendo torturados ou presos e torturados pelo simples fato de querer dar voz e querer mostrar para a sociedade essa outra realidade, assim, né? Então, o que eu sei sobre isso, assim, né? E acho que é importante dizer que na ditadura militar, o pessoal da teoria da libertação, a Igreja Progressista, a CNBB, que é a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, teve um papel muito importante. Vários bispos, Dom Evaristo Ares, por exemplo, que está atuante até pouco tempo, foram fundamentais. Então, assim, tem gente que está... Frei Beto o frei que está vivo, que assim, não usa hábito, sai, assim, não é um padre que tá com hábito, é escritor, escreveu vários livros. Frei Tito sofreu torturas e acabou se suicidando na França. Então, vários deles foram presos e sofreram torturas. A morte do Marighella é tida como se... E era assim, os franciscanos e os dominicanos, basicamente. Teve mais, mas assim, de um modo geral, era essa ala da igreja que atuou bravamente contra a ditadura militar. E outra parte da igreja, a maioria, a favor da ditadura militar. Boa tarde para todos. Gostaria primeiramente de parabenizá-los. Eu não participei da primeira edição, eu estava aqui no colégio no dia e achei assim, excelente essa dramatização por meio da leitura. Eu, como professora de linguagem, eu sempre tento fazer rodas de leitura em sala e que os alunos leiam em voz alta para que eles sintam o texto. Então, na verdade, não é uma pergunta, mas é um comentário que eu gostaria de fazer. Eu estava até querendo falar isso antes dessa questão que vocês abordaram do sexo e do palavrão. Porque nós temos aqui no colégio Olimpíadas de Literatura. E eu vejo que o trabalho com jovens é muito delicado, quando se coloca um texto que tem sexo, palavrão, enfim. E eu vejo que os alunos conseguem, como você explica, e faz um resgate do período histórico da obra, principalmente quando é realismo, naturalismo,
eles conseguem compreender isso. Só que os pais não têm essa cabeça. Então, muitas vezes, a escola ela é uma instituição que tem que se manter da forma que foi concebida nos séculos anteriores. Você não pode fazer um texto desse sentido para discutir com os alunos. Então, nós trabalhamos com o texto do Paulo Leminski e muitos pais não gostaram, porque tinham palavras de baixo calão, falavam sobre sexo. E até algumas obras cinematográficas, a gente tem esse cuidado também. E quando eu comecei, né, a apreciar a leitura de vocês, me chamou muita atenção isso, né? A maturidade que vocês conseguiram passar, os alunos também captaram. E só fazer esse comentário, porque é um texto muito rico e muitas vezes, por censura que existe até hoje, você não consegue realizar algum trabalho, porque algumas pessoas ainda pensam nesse sentido na escola. Não pode trabalhar com certo tipo de texto, sendo que hoje o jovem, ele não tem essa censura, ele tem acesso a vários sites da internet, e tem acesso a tudo isso, até nas conversas que eles têm no dia a dia. Então eu achei assim muito rico pelo fato de trabalhar com o texto da ditadura e a gente compreender que existia essa censura na época, e como o personagem que fez o Miguel, eu não vivi a época da ditadura. Então vocês falaram que até esse texto, ele teve a sua encenação em 82, eu nasci em 83. Então eu não vivi essa ditadura, só ouço falar. Então na literatura, quando você vai ensinar certo período, uma literatura marginal, já perpassa a ditadura militar. É muito rico vocês trazerem essa discussão na escola, e aqui o César acredito que se enriqueceu mais ainda, porque a gente tem esse espaço, que eu acho assim maravilhoso. Então, só esse comentário, porque assim, sala de aula, a gente tem que ter esse cuidado também, de muitas vezes, o texto que você vai trabalhar, porque muitas vezes não é o aluno que não entende, mas sim o pai. Ele não percebe quão grandioso é trabalhar com a obra que perpassa o período, que é rica, em todos os sentidos e aspectos. E um exemplo seria o Bom Crioulo, que é uma obra que está na Federal, que fala do homossexualismo, na questão de morte. E uma obra que às vezes você vai pensar com o aluno, seu aluno tem uma certa resistência, porque ele não entende o que está por trás daquela trama. Triângulo amoroso, da homossexualidade, enfim. Então eu quero novamente agradecer e dizer para vocês voltarem mais vezes, foi muito rico, eu adorei. Essa menina quer perguntar faz tempo. Quem quer perguntar? Ele queria perguntar. Ele, ali, ó. Ele. Já tá lá. Renato. Aí passa pra ele, aí depois você. Ô, gente, ó, levanta a mão então. É ela, daí ele, ela e você, tá? E você daí volta, rodada pra você de volta. Gente, só vou pedir pra fazer um pouco de silêncio, porque às vezes a gente não ouve. Nem deles. Nem vocês mesmos ouvem, mas é difícil. Obrigado. Eu queria saber, entre uma literatura dramática e uma peça em si, um espetáculo, qual que exige mais do ator e qual que expressa melhor o texto? Olha, uma boa pergunta. Como é que é o teu nome? Laís. Então, Laís? Então, ela perguntou o que expressa melhor? Uma leitura dramática ou a encenação? Aí vai depender muito do que é que você está querendo expressar. Vai ter gente que, assim, por exemplo, você pega um texto. Então tem muita gente hoje em dia que vai defender que uma leitura dramática é o momento mais genuíno, é o momento mais fiel ao texto. Que é quando você trabalha os conteúdos, é onde você está mais fiel ao escritor, ao autor. Então, uma
tomando uma coisa que a Jana falou lá no começo, que a gente também está num momento bem contemporâneo agora que os textos têm diversas formas, tem maneiras muito diferentes de você escrever o que seria as falas da peça. E às vezes elas não são de um texto pronto assim, eles podem sair de improvisações e os textos virem depois. Mas quando se trata de texto assim, que é o que a gente chama de texto de gabinete, teve um cara que foi lá, escreveu o texto e disponibilizou para alguém montar. Vai ter muita gente que acha que a leitura dramática é o momento mais fiel ao texto, a parte mais literária mesmo do texto. Por um outro lado, a encenação começa a penetrar o texto de outros olhares. Outras artes entram e começam a agir no texto, que não é mais só a literatura. Então, os outros criadores começam a interferir no texto. Imagina, se a gente perguntar para cada um de vocês o que sentiu quando leu essa leitura, a gente vai ter opiniões muito diferentes. Na criação, no ensaio, é a mesma coisa. Então, o iluminador sente uma coisa, o sonoplasta sente outra, os atores, o diretor. Então, essas vozes todas vão interferir no texto. Então, se isso, por um lado, você pode dizer que tirou uma certa lealdade ao texto, abriu o texto e presenteou o texto e fez o próprio texto se descobrir em outras possibilidades. Então, vai depender, essa coisa, nessa tua questão é interessante, porque dá algumas brigas seríssimas, ótimas, de estética sobre isso, né? Então, se por um lado você pode ter com o texto a oportunidade de ouvir de uma maneira um pouco mais genuína, assim, a voz do escritor, do autor, a encenação permite essa multiplicidade de olhares e de vozes e de outras sensações que o texto também permite. Não, o karatê é uma metáfora que ele usa ao barulho, aos ruídos da tortura. Então toda hora que fala que é karatê, porque a porrada e o barulho e os gritos, né? Então é a tortura. Então é por isso que o karatê vai se intensificando. E os cães, então é uma alusão que ele faz à tortura. Aqui tinha a menina. Aqui, ó. Tem um personagem que foi capaz de matar para proteger a mãe dele, a pessoa que ele gostava. Vocês seriam capazes de fazer a mesma coisa para proteger mãe, pai ou algum familiar próximo? Não entendi. Fala de novo. Como o personagem que foi capaz de matar para proteger alguém próximo a ele. Vocês também serão capazes de chegar a esse ponto e matar para você mata Olha, eu não vou citar violência contra nada. Eu acho que em qualquer situação é muito inconcebível. Eu acho que o Miguel, o autor descreve uma mente obtusa. Ele é descontrolado, ele tem um desequilíbrio. Então, na posição do Miguel, se eu fosse Miguel, mataria. Né? Porque era a mãe dele e estava sofrendo abuso, e estava sendo violentada, e que era frágil. Uma mulher, um homem, ele é mais forte, ele é homem também. Então tem que se considerar, nesse caso de julgamento, de valor e tal, quem é o Miguel, né? E uma coisa legal de pensar também é que uma peça, nem sempre ela está dizendo o que deve ser feito, ela está mostrando a vida de uma outra pessoa para se refletir sobre aquela situação. Enquanto na vida real, sei lá o que é real, mas na nossa vida a gente consegue ver a peça para refletir sobre aquilo, inclusive para levar a vida para um caminho distinto do que aquele que o autor apresenta. Ai, arrasou!
Deixa eu... Tem uma outra coisa também, assim, que é legal para vocês saberem, é que vocês estão fazendo uma pergunta, já teve 2 perguntas nesse sentido, que é exatamente o contrário da pergunta que o ator faz. Então, a gente, dentro do nosso treino, do nosso aprendizado, a pergunta não é assim, o que eu faria? É assim, o que eu faria se eu fosse ele? Né? E não é assim, se fosse comigo. Não é sempre o contrário, é na direção. Não é assim, se alguém estivesse me torturando, o que a Silvia faria? Não tem a Silvia. É se fosse ela, o que ela faria. Então, o grande esforço que a gente faz, e é por isso que dá para fechar o olho e imaginar se ela e tal, é porque a gente tem que sair do que seria comigo para ser o que seria com ela. E esse esforço, esse treino de tentar pensar com a lógica daquela figura, não com a minha lógica. Senão a gente começa a julgar os personagens. E a gente não deve julgar. A gente tem que apresentar uma realidade inventada, sem julgamento, sem juízo. Não é assim se eu falaria palavrão. Não é, ela precisava falar. E eu tenho que falar. Sem julgamentos. E deixa vocês pensarem sobre isso. E a gente não pode julgar. Acho que o maior exercício do ator deveria ser o maior exercício de todos nós, que é essa possibilidade de se colocar no lugar do outro. Né? E não é pensar, mesmo que a Silvia falou, né? Como que eu agiria, mas nessa situação, aquela pessoa, naquele contexto, com aquele grupo em volta, tudo aquilo, como ele faria. Né? Conseguir aceitar também um pouco a posição do outro. Tinha alguém aqui, né? Tinha alguém que tinha levantado a mão. Não, voltou para ela então. Volta para você, segunda rodada. Terceira. É aqui, né? É ela. Não, fala, pode ser ela? Tô. Não chega. É que aqui a gente não chega. Tem que vir ali, gente. Mas pode fazer a tua antes. Depende da tua. Vai lá, ela já chegou ali, ó. Já chegou. É que assim, eu acho muito nada a ver as pessoas acharem esses assuntos tabus, assim como sexo, drogas, palavrão, eles não gostarem de falar isso com a gente como se a gente não fizesse, como se a gente não falasse. Todo mundo faz, todo mundo faz. Peraí, faz assim. Bote aqui. Eu também até acho mais legal, assim, falarem sobre essas coisas, porque parece que tratam a gente com mais maturidade, não como crianças, jovens que não fazem isso. Essa é a ideia. Legal. Pode falar. A pergunta é meio baseada na pergunta dela, que é um complemento. É mais fácil você fazer o falar apenas ou atuar ao mesmo tempo? Porque pelo fato de que você está falando, você está fazendo os mesmos gestos, mas se mexendo seria mais fácil apresentar? Olha, por exemplo, se eu perguntar para você é mais fácil falar se mexendo ou falar não se mexendo? Tanto faz, né? Então, se é orgânico em você, a fala, você está entendendo o gesto, não é uma dificuldade. Para mim, pelo menos, não tem essa separação. Claro que você botando o corpo junto, você fica, de alguma forma, mais inteiro. Mas a gente optou por fazer sentado, e não, né? Mas nem por isso a gente não estava inteiro presencialmente, fisicamente. O que eu acho, que tem a ver com a pergunta dela, eu voltei com a tua, um pouquinho, que eu queria falar, é que quando uma coisa é mal feita, tanto faz na leitura dramática, uma peça inteira, se ela for mal feita, mal expressada, vai ser ruim. Desastre. Né? Então o negócio é fazer bem feito, o que é expressar, né, bem o que está se querendo. Acho que não é uma questão de mais fácil ou mais difícil,
Acho que só o corpo, ele expressa muitas coisas também, além, né, do que está sendo dito. Então, a partir do momento que você tem uma movimentação, por exemplo, no palco, isso também é uma informação a mais. Né? Isso passa a ter também significado dentro da dramaturgia. Então, é uma questão daí da opção do que se quer passar. Tem um diretor de teatro que se chama Roberto Alvim, porque assim, eu, durante muito tempo, eu ouvi a seguinte fala: uma imagem vale 1000 palavras, né? Não sei se vocês já ouviram, uma imagem vale 1000 palavras. E ele dizia o seguinte, que uma palavra vale 1000 imagens, porque se eu falar para vocês aqui, casa, cada um tem a sua casa, no seu imaginário, a sua imagem de casa. Então, as coisas não são tão dissociadas assim, né? Tá tudo muito junto, porque a gente fala uma palavra aqui e a gente visualiza algumas coisas aqui que vocês visualizam tudo junto aí, através da palavra ou do corpo. Então, essa dissociação, eu acho que é prejudicial, inclusive para a gente do teatro. Essa dissociação de que é o corpo tá junto, né? A existência é junta, né? A expressão humana é junta. É só assim, dá mais trabalho, isso é um pouco diferente, não é nem melhor nem pior, mas é claro, se a gente assim, o que teria que se a gente fosse fazer uma encenação? Todos nós teríamos que ter decorado o texto. Isso então é um trabalho fisicamente, você tem que ter o trabalho lá do tempo, da memória, tarará. Tem que desenhar um corpo para essa figura. Então a gente gasta, por isso que a gente fala, se fosse para encenar, a gente precisaria de 2 meses, o que foi possível fazer em 4 encontros. Então, é mais fácil ou mais difícil? Nem mais fácil nem mais difícil, mas é profundamente mais trabalhoso, porque justamente está entrando uma série de outros elementos e outras estruturas e muitos profissionais agindo juntos. Então, é mais trabalhoso. Então, é tipo assim, carregar piano nas costas, né? Nem melhor, nem pior. Nem mais fácil, nem mais difícil. Só dá mais trabalho. Qual a maior dificuldade em a maior dificuldade? Não dá para entender o que você está falando. Gente, faz um pouco de silêncio aí, por favor. A maior dificuldade? A maior dificuldade de se expressar assim, falando de ler o texto na hora, assim. Pra mim, eu vou falar por mim, né? Porque eu não posso falar pelos outros. Pra mim, a maior dificuldade é estar lendo e passar uma naturalidade ou passar uma organicidade, assim, né? Eu acho que, porque quando você está lendo, a tendência é ler de uma forma mais dura, mais literária. Então, a maior dificuldade pra mim seria essa de passar essa organicidade. Não sei se mais alguém tem mais alguma coisa. Para mim a dificuldade é que quando você lê o texto, você não é o tempo real. Porque entre você ler e falar já se passou. É diferente da gente estar falando aqui. Então você lê e fala. Então essa distância do que você está lendo, e portanto esse tempo real você tem que diminuir, e você não pode diminuir porque ele é leitura. Então ele não é. Então é uma leitura. Então a dificuldade para mim é não deixar literário, que é uma tendência que a gente tem para deixar literário, e não repetir o que eu já sei, né? Que a gente sempre acaba fazendo isso. A gente vai porque a gente tem pronto. Então eu acesso um lugar meu que eu já conheço, porque é mais confortável. Então para fazer a menina, fazer a criança, eu acesso. O legal, assim, a dificuldade para mim é que seja novo também na leitura, o que é mais, para mim, é mais difícil do que se eu fizesse uma apresentação, tivesse um tempo de construção dessa cena, das emoções, das intenções do personagem e tal. Então, e eu acho que eu, por exemplo, acabo indo no que eu já sei, sabe? Que não é ruim.
Silêncio! Quando o autor escreveu as frases que a menina, a Joana lia na parede, ele que escreveu ou ele retirou de algum outro poeta essa frase? Não sei, não sei. Eu não conheci esses poemas, eu não tenho uma referência de que sejam de alguém. Pode ser que estivessem algumas celas, Ele mesmo não criou. sei. Mas acho que é a criação do autor, do Jorge Andrade. Mas eu não sei, mas descobre lá e daí... tá em daí aspas, né? fala Então pra talvez gente. seja... Não, tem algumas suspeitas, a gente, mas como está em aspas, então tem aquelas coisas clássicas, aquelas regras que a gente aprende, né? Então, como toda vez que entra um poema ali, ele coloca em aspas, a gente está supondo que ele está citando alguém, mas eu num Google básico assim, eu não consegui achar. Então eu fico que há um mistério. Esses poemas. Gente, ó, acho que a gente vai encerrar então. Eu queria dizer assim. Quais são? Peraí. Alguém tem mais alguma questão importante para colocar? Que não foi levantada, que não foi passada? Ó, gente, então vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer duas coisas. Tá? Você quer falar? Ah lá, Carol, lá no final. Eu gostaria de saber, quando tinha duas freiras conversando, se ela tinha fundação de estar lá, tinha mesmo alguma coisa fora de lá, por trás. Pessoal, não está dando para a gente entender as opiniões dos colegas, porque são conversando que a gente não consegue ouvir, por favor. Senão vocês vão voltar para a sala de aula. Olha o torturador aqui. Sala de aula, olha o torturador. Vai voltar para a Eu não sala entendi, de você aula. pode repetir, por favor? Tinha um momento que tinha duas freiras conversando sobre se tinha descoberto alguma coisa ou não. Queria saber se atrás de tudo tinha mesmo uma investigação, tipo, por ela falar, se tinha mesmo algum fato que eles estavam por trás de tudo isso. Então, isso é uma questão que fica aberta no texto, né? Ela tanto pode estar envolvida realmente com movimentos políticos e tal, chamada de subversiva com razão por eles, como não. O autor não deixa isso claro e fica em aberto essa questão. De qualquer forma, porque não acham nada contra ela. Né? Eles acabam não achando nada. A única coisa que tem são os recortes de jornal lá com isso, mas porque ela faz um trabalho missionário, ela se preocupa com a sociedade, com os menos favorecidos, né? Com os menos privilegiados. Então, não fica claro a relação dela, no texto não fica claro se ela realmente tem alguma relação direta com a subversão, mas ela tem uma relação direta e comprometida com os menos favorecidos, isso sim, mas com relação à ação subversiva, não. Porque naquela época não precisava ser envolvida politicamente só. Se estivesse fazendo um trabalho social e eles resolvessem se era comunista, subversiva, eles se prendiam. Porque o próprio torturador fala, não importa porque você está preso, eu sou a autoridade e te prendo porque eu quero te prender. Entendeu? E as prisões eram ilegais. E voltando também na questão da cela da Jupira e da freira, por que a madre caiu na cela da Jupira? Porque naquela época, da Polícia Civil também, muitos presos políticos iam primeiro para as delegacias e ficavam lá. Depois iam para os quartéis do Exército, entendeu? Então eles jogavam, levavam para a Polícia Civil. Você vai preso e acabou, fique quieto. Você não tem nada que saber, você está sendo preso e eu não vou investigar. Entendeu? Prendiam mesmo. Não fosse com a tua cara, achavam que você fosse subversivo ou comunista, você vai preso. E incomunicável. Lá. Então, se
assinar um papel para dizer que não tinha sido torturada e esse tipo de coisa. Me parece que no texto, ali, pelo texto, que estava despertando, já estavam comentando isso, entende? Então é uma coisa mais para limpar a barra do cara que morreu e não... Do delegado. O delegado que ele fez, o Daniel. É mais para limpar a barra do Daniel, e ele, assim, na medida em que ela assina esse papel, ele é automaticamente transformado em herói numa situação em que ele era o torturador. Então ele de torturador passa a herói e salvador dessa freira, assim. Então, para isso que fazem ela assinar o papel, para esse trabalho da polícia não ser descoberto o que realmente acontecia. E também existem aquelas vozes que dizem que já desconfiavam e já acusavam o delegado de estar ou apaixonado por ela ou fazendo outras coisas que não a tortura, de estar querendo fazer sexo com ela. E tem outra coisa bem importante. Ela pertence à igreja. Por mais à esquerda que ela esteja na igreja, ela pertence a uma instituição de poder no planeta Terra. A igreja é poderosa. Então, assim, tanto é que os religiosos não eram mortos e assassinados e desaparecidos como outros, né, que não eram da igreja. Então, se por acaso dessem sumiço nela, teriam que prestar contas. Se vem um escândalo desse, que eles violentaram uma freira, engravidaram uma freira, é um escândalo, inclusive da igreja, né? Então, é uma forma de abafar e sempre fazer com que os torturadores virem os mocinhos, né? E tem essa jogada aí do autor, mas não, a gente não pode esquecer que ela faz parte da igreja. E a igreja tem poder. E isso era muito comum. A maioria, grande parte dos torturados tiveram que assinar documentos dizendo que eles não sofreram torturas, que eles não sofreram coisas, porque essa era uma forma de limpar a barra do exército que estava provocando tudo isso. Entendeu? Acho que é a última, então, né? Uma aqui, uma ali. Ela lá primeiro, Carol. Ela foi a primeira a levantar o pé. Essa aqui, ó, Carol. Lá? Então tem mais 3 perguntas. É dela, tu, você vai falar de novo, e ela aqui. Aí a gente fecha, tá? Mais pertinho da pergunta. Ô, gente. Nessas 2 leituras dramáticas que foram feitas aqui, o que mais acontecia no tempo da ditadura militar? Nossa, você vai ter que dar uma pesquisada, acho. Mas é verdade, gente, falar o que mais acontecia na ditadura militar. Tudo isso que está descrito nesse texto, por exemplo, acontecia. Claro que um texto como esse, ele tem os seus... as suas partes podem ser criadas, né, ficções, mas são inspiradas em realidade, né, coisas que de fato aconteceram nessa época. E também, falando da nossa profissão, né, do nosso ofício, não sei se a Nena, o Zeca, a Silvia também passaram por isso, mas havia uma censura, né? Então o espetáculo ele era ensaiado primeiramente para um censor, para que esse censor, uma equipe de censores, para que eles aprovassem o espetáculo. Então, se tivesse alguma coisa que fosse contra o pensamento da época, da ditadura, eles cortavam, ou então cancelavam o espetáculo. Então, isso é uma das coisas que aconteciam, né? Ela estava com relação ao teatro, então. Você quer com relação de modo geral. Dessas coisas, o que mais acontecia? Por exemplo, exílio, tortura, censura. Isso que o Marcelo falou, por exemplo. Eu sou do período, acho que o Zeca também. Nós sempre teve um espetáculo censurado. Censurado, cancelado inteiro. A gente apresentava primeiro, a gente ensaiava. Antes de estrear, a gente apresentava portas fechadas, como se fosse aqui. Vinham 2 censores, normalmente vinham em 2. A gente apresentava o espetáculo para a censura. Se eles achassem que o espetáculo podia ir para o público, eles liberavam, faziam os cortes. A gente, também o pessoal do teatro ficou perito nisso, né? No dia da censura, no dia que veio os censores, mudavam algumas coisas mais
que poderiam ser censurados, e depois eles liberavam e a gente ia para a cena e apresentava assim, mas isso foi uma coisa que aconteceu durante muito tempo. Né? Mas na verdade alguns eram intelectualmente muito fracos, eles não entendiam o texto e não cortavam. Às vezes cortavam textos que não precisava, né? E deixavam outros que a gente... Mas foi um processo muito duro, muito duro. Vocês não sabem o que foi, você não podia ouvir a música que você queria, ver o filme que você queria, ver a peça de teatro que você queria, né? Eu fazia direito em Londrina em 77, era um garoto. Aí que eu comecei a fazer teatro. A Nina também, a minha contemporânea, a Silvia, né? O meu último espetáculo, assim, para vocês parece muito longe, né? Mas o último espetáculo nosso que foi quase que integralmente censurado foi em 85. Desistia em 85. 85, ou seja, a gente pensa que é lá muito lá longe, talvez para vocês pareça, mas é 85, é tão longe. Não é. Eu tive 3 situações de censura. Numa delas, um espetáculo chamado Rato Família, que hoje em dia poderia passar na sessão da tarde tranquilamente. Então, quando a gente fazia isso, a gente deixou o espetáculo pronto e quando a gente daí marcava na Polícia Federal, os censores agendavam a apresentação para censura. Quando eles assistiram, tinha uma cena que era uma simulação de cena de sexo, mas era uma comédia, era com roupa e eram 2 ratos, praticamente como se estivesse transando. E daí tinha que censurar. E a gente entrou com recurso e eles falaram, tudo bem, pode fazer a cena, só que vocês têm que apagar a luz. No teatro. No teatro. Então o que a gente faz? A gente estava a peça acontecendo, daí a cena continuava, eles davam um blackout, a gente fazia a cena no escuro, e quando acabava a cena, acendia a luz de novo. Por exemplo, e o que aconteceu nessa época? Um dia a gente estava fazendo a temporada e a gente viu vindo da plateia uma luzinha. Alguém levou uma lanterna. E isso pegou. Então, durante a temporada, daqui a pouco a gente começava a ver um monte de lanterna vindo acesa da plateia, iluminando a cena que eles não podiam ver. Então, essa foi uma. A outra no espetáculo, que é esse de 85, a gente apresentou e eles cortaram um monte de coisas. Assim, né? A gente tinha uma cena que a gente falava, bom, agora é a nova república, viva a democracia, nós já estamos na democracia plena, então a gente, para comemorar, vai cantar o hino nacional. E daí eles falaram, não pode cantar o hino nacional em cena. E daí a gente estreou e era o encerramento da peça, encerrava com a gente, os atores indo pra frente cantando o hino, e não podia. E a gente na estreia não sabia o que fazer, e falamos, a peça acabaria agora porque a gente teria que cantar o hino nacional, mas nós não podemos cantar o hino nacional. A plateia levantou e começou a cantar o hino nacional. E daí, nós não estávamos cantando, a plateia estava, né? Então, a plateia de novo foi a plateia que driblou essas coisas da censura. Mas isso até 85, hein, gente? Eu acho que é importante... Acho que é importante dizer que as artes, a cultura e os artistas desse país tiveram um papel muito importante, especialmente a música, o teatro também. Porque não é à toa, né, que as pessoas levantam e fazem isso, esses lugares e os conteúdos do que se queria abafar. Nas artes isso é muito vital, né? Então, eu acho que tem pessoas fundamentais aí na história da ditadura brasileira, né? Que é o Chico Buarque, Caetano Veloso, né? Ferreira Goulart, na poesia, Augusto Boal, no teatro, Guarnieri, tem gente importante aí. Então, eu acho que as pessoas que se colocaram, os artistas que se colocaram contra, foi também algo a ser ressaltado do lado de cá, né? Do contrário da ditadura. Não só os algozes fizeram, mas o que os artistas fizeram, o que a sociedade civil fez, né? E também que é por isso que em 85 veio o primeiro governo não militar iniciado pela democracia, porque começou a ter pressão também da sociedade, né? É isso. É isso. Tinha mais 2, não tinha? Fazer uma pergunta para a Joana ou o Daniel pode responder. O delegado tinha realmente a intenção de fugir com a Joana ou ele queria dar um migué nela? Essa
Não, eu acho. Não. Ele se apaixonou perdidamente por ela. Ele se apaixonou, enlouquecido. Ele falou, olha, eu vou falar que vou levar você na represa e falar que afoguei você, a gente vai para o exterior. Ele ia abandonar a Marina e ir embora com ela. Só que como machista também, ele tinha ciúmes do poeta que escrevia lá na parede, ficava preso, escreveu e ele botou na cabeça também que ela era amiga dele antes, que ela era subversiva. Ele achava, no fundo, que ela era uma subversiva mesmo. Só que não tinha provas. Mandaram prender, ele foi lá e prendeu. Né? Só que se apaixonou. Só que se apaixonou. Acho que e daí ela usa isso, ela tortura, ela passa de torturada e tortura ele. Né? Essa foi a arma que ela usou. Ela inventou esse jogo justamente para fazer ele se apaixonar por ela. Por isso a questão do sexo e tudo mais, que daí ela transformou a situação. Muito bom o jogo dela. Mas ele é um canalha, ele é um canalha. Não é? Outra coisa ela não ficaria com ele. Ela não ficaria, ela não fica. Ela falou, ela usou isso como arma mesmo. Ela sabia o que ela estava fazendo. Quando disse que era para assinar, ela falou, então eu prefiro que o meu filho seja conhecido como se fosse o Miguel do que dele, que é um canalha, que é um carrasco. E esse homem tinha duas caras, ele em casa, vou ajudar a fazer o dever de casa do meu filho, a minha filhinha casou. Ele era um monstro, né? Ele torturava as pessoas. E aí em casa, como se não tivesse acontecido nada. Ele passa a ser violento com a Marina a partir do momento que ele começa a se apaixonar, torturando a freira. Entendeu? A irmã Joana. Valeu, moçada. Ela quer completar a pergunta. Eu sei o que vocês estão querendo. Vai esquecer tudo. A última é que ela precisa de bola também. A Ju realmente traiu ele com outros caras ou foi só uma mentira pra deixar ele com muitos ciúmes? Eu acho que ela não traiu, eu acho que ela foi violentada. Ela foi violentada. Ela simplesmente, foi isso que ela falou. Ele estava para violentar ela. E daí ela inverte esse jogo e transforma isso numa arma dela mesma. Mas o que acontece ali com os outros torturadores, que sempre fala ali na rubrica, né, que tinham 6 homens em volta dela, que ficam ali. Eu acho que a questão é que ela foi violentada também por esses outros homens. Se é verdade, né, se aconteceu ou não aconteceu, eu não sei nem se isso fica claro no texto, mas eu acredito que tenha sido nesse sentido. De fato, eles a violentaram. Mas a questão dela era com o chefe, né? Ela precisava conquistar o chefe do que estava. E tem uma coisa que, trazendo para hoje, depois da outra vez eu falei isso, e eu falo sempre isso, nesses 50 anos do golpe militar, a gente continua nesse país não tendo o nome, nem o julgamento de nenhum torturador nesse país. Nenhum torturador que matou, estuprou, violentou, desapareceu, fez o que fez, foi a julgamento público. Então a gente pode ter, sei lá, o avô de algum de nós pode ter sido um torturador, o diretor da escola de jardim de infância pode ter sido um torturador. E a gente não sabe, e a gente tem o direito de saber. Por isso que tem a Comissão Nacional da Verdade, a Caravana da Anistia, que está apurando esses casos para que agora, né, a partir de agora, de 4 anos para cá, do governo Dilma, isso não aconteceu no governo Lula, mas aconteceu no governo Dilma, para cá, essa Comissão da Verdade está tendo acesso a esses arquivos e a esses nomes. Mas o Brasil não pode, por causa da lei da anistia não geral restrita, o Brasil não pode julgar nenhum torturador, nenhum crime cometido na ditadura militar, seja de um lado ou do outro. E o Brasil continua réu na Corte Internacional dos Direitos Humanos por não ter prestado conta sobre esses crimes cometidos. Então, esse texto, esses Daniéis da vida aí, eles estão por aí. E a gente fala, não é justiça
para fazer justiça com as próprias mãos para que essas pessoas sejam mortas. Não é isso. A gente quer passar limpo essa história que passaram uma borracha, para que a gente saiba quem são essas pessoas e que eles têm um julgamento. Na Argentina, o presidente da Argentina, o Videla, foi a julgamento público e foi condenado. O Pinochet, no Chile, foi condenado, morreu na prisão. No Brasil, fazem de conta que isso não aconteceu, então a gente não tem nome de ninguém, a gente tem o direito de saber. A minha geração, a geração de vocês, os filhos que virão depois de nós, têm o direito de saber quem foram, quais são os nomes, para que, como se diz na comissão da anistia, para que nunca mais, para que não se repita, para que nunca mais aconteça. A gente tem que saber da nossa história. Gente, então olha só, a gente queria agradecer. Eu falei pro pessoal, porque só eu e o Zeca tínhamos vindo aqui. O Zeca não, eu e o Edson vindo aqui. Que tipo de público eram vocês? Porque, vou confessar uma coisa para vocês, quando a gente fala assim, é um pessoal a partir de 15 anos, são adolescentes, a gente do teatro já treina nas bases. A gente fala, ai meu Deus, porque é um público inquieto, é um público que não para quieto, que pega tudo com os hormônios, tudo gritando. Mas, assim, o legal, isso a gente comentou no camarim, a gente percebeu na primeira cena já. Vocês ficaram muito atentos, é muito difícil, né? É 1h30 de texto. Não teve nenhuma imagem, é texto pesado, dramaturgia da década de 70. O nível das perguntas, das questões de vocês, assim como a primeira vez, se repetiu, tem profundidade. Vocês pensam que o pessoal, eu sei que os professores estão trabalhando com esse tema. O pessoal do SESI Cultural topou, inclusive quando eu falei, olha, esse texto é difícil, os pais podem ficar assim, não, são jovens que pensam a coordenação, eles trabalham com um sistema mais aberto, mais liberal de alguma forma. Então eu queria agradecer, porque a gente só conseguiu esse grau de concentração e o resultado que a gente conseguiu, porque vocês estiveram junto com a gente. Então, muito obrigada.